Olá, turma, boa tarde. Eu sou o Rodrigo, professor de Geografia da Escola Tempo de Construir. E a gente vai fazer uma revisãozinha do simulado, tá? Para ajudar no simulado. Então, a gente vai estudar o capítulo 9, 10 e o capítulo 11. Então, eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês para a gente começar a nossa aula. Bom, se puderem acompanhar pelo livro, fica melhor que a gente vai acompanhando junto. A gente vai falar um pouco, né, no simulado, de tipo de climas brasileiros. Então, o que a gente precisa saber, né, dos climas brasileiros, as características, né, que a gente vem estudado há esse tempo junto. Então, vamos lá, vamos falar um pouco do clima semiárido. Ele apresenta altas temperaturas, entre 25 graus Celsius e acima de 28 graus Celsius, resultando na baixa umidade do ar, além de longos períodos de estiagens, com chuvas escassas e mal distribuídas, né? Então, a gente viu as características do clima semiárido. A gente vai ver agora características, né, entre climas do Brasil. Entre os climas do Brasil, o clima semiárido é o mais quente, né? Então, comparados aos outros climas, o semiárido ele é o mais quente, ele é presente na grande parte do Nordeste, no Sertão e no Norte de Minas Gerais. Também abrange parte da América do Norte, Europa, Ásia e Oceania. As regiões que apresentam esse tipo de clima chegam a ficar até um ano sem chuva. O índice pluviométrico, o que seria índice pluviométrico? Né? O índice da chuva, né, que é medido pelos geógrafos, é o índice da chuva, né? Então eles ficam com esses índices pluviométricos de até 700 milímetros anual. Então lá só chove 700 milímetros o ano inteiro, o que torna o clima quente e seco, né? Então a gente vê que é muito pouco, 700 milímetros é pouquíssima chuva para um ano, né, para um tipo de clima. Então, antes de entender os fatores que influenciam as características do clima, é importante conhecer as diferenças em relação ao tempo, né? Que, embora esteja relacionado um ao outro, mas eles possuem conceitos diferentes. Bom, então a gente falou do clima semiárido, né? Que ele é um clima mais quente que a gente conhece aqui, né? Ele está presente em grande parte do Nordeste, do Sertão, no norte de Minas Gerais. Então, ele é um clima de baixa umidade do ar, né, longos períodos de estiagem e escassez mal distribuída. Então, o clima semiárido, a gente viu todas as características, né? Só que aí a gente está falando de clima, então a gente tem que buscar conhecer a diferença entre clima e tempo, né? A gente vai continuar falando características do clima semiárido, né, que são temperaturas médias elevadas ao longo do ano, baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas, encontro de 4 massas de ar, né, que é a equatorial continental, a equatorial do Atlântico, a tropical do Atlântico e a polar atlântica, né? Então, tem um encontro de 4 massas de ar e tem um fenômeno da lanina, né, que é um resfriamento da temperatura média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que pode acarretar no excesso de precipitação, né, que é o pouco que chove na região. Então, a gente estava falando de clima e a gente vai diferenciar agora clima e tempo, né? O clima ele é o conjunto das características permanentes na atmosfera, que é a camada da Terra onde a gente vive, né, por um tempo médio. Para a gente estudar, definir um clima, né, para a gente falar que o clima ele é semiárido, a gente tem que estudar essas variações do tempo durante 30 anos para dizer se esse clima ele é semiárido. Então, a ciência que estuda o clima é a geografia, e ela ajuda a entender as variações de temperatura, pluviosidade, seria a quantidade de água no ar, né, a vegetação, entre outros aspectos da nossa paisagem que a gente vê no nosso mundo, né? E o tempo, por outro lado, ele é um estado temporário, né, manifestado num local e um momento definido, né, que a gente pode ver, acordar em um dia o tempo estar chuvoso ou então o tempo estar ensolarado, né? Isso vai depender muito, né? Isso quer dizer que mesmo uma região apresente clima semiárido, né, ela terá dias quentes como mais comum, mas em dias frios em curto espaço de tempo. Pode ser que aconteça. Não é uma regra, né? Mas o clima é o conjunto dessa variação, né? Quando a gente estuda mais profundamente. Então, o clima, a gente precisa ter um estudo mais profundo, né? E o tempo é como o dia está hoje. Tudo bem?
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro, né? Então, o relevo brasileiro ele é caracterizado por baixas e médias altitudes. Suas formas de relevo predominantes são os planaltos e as depressões, né? Que as suas origens são origens de cristalina e sedimentar. E o nosso relevo também é muito antigo, né? Por isso que a gente viu que teve um tremor de terra na Bahia, né? Por causa dessa formação antiga, né? Por causa dessa falha geológica. Mesmo a gente estando no meio de uma placa tectônica, sem risco de encontros, a gente teve um tremor de terra na Bahia recentemente. Então, a gente vê que ambos ocupam cerca de 95% do território, enquanto as planícies de origem sedimentar ocupam aproximadamente 5%. Assim, cerca de 60% do território é formado por bacias sedimentares, enquanto cerca de 40% por escudos cristalinos. A formação geológica do Brasil é antiga, né? Como a gente estava falando. Então, por isso que ela é frágil. Então, por isso que pode ocorrer falhas. Então, do relevo brasileiro, o que a gente tem que entender? Ele é formado por planaltos e depressões. A sua formação geológica é antiga e a gente está localizado no meio da placa tectônica. Então, a gente tem que entender que a sua forma geológica é antiga, né? E o relevo brasileiro ele é caracterizado por planaltos e depressões. As dinâmicas hidrográficas, climáticas e geomorfológicas. Geomorfológicas, né, são as formas da Terra, o que a geografia estuda, né? São os relevos, as formas da Terra. Para preservar todos os elementos da natureza, é indispensável a proliferação da vida. Além de garantir o funcionamento dos ecossistemas, a biosfera é construída por elementos como a atmosfera, litrosfera, hidrosfera, que produzem os espaços naturais, que propiciam um dinamismo completo. Para um bom desenvolvimento dos ecossistemas, é necessário que haja uma relação entre o solo, a água e o ar, né? E a temperatura, entre outros fatores climáticos. Em um caso mais específico, está a interdependência direta que há entre a hidrografia, o clima e o relevo, pois ele estabelece influências determinantes entre eles. Um exemplo claro desse processo está vinculado à hidrografia. Quando os rios e os lagos surgem a partir de derretimento de neve e geleira, além de sofrer alterações na vazão pela chuva. Então, a gente pode ver, né, que se um rio ele se encontra num lugar mais alto do relevo, esse rio tende a ter mais energia, essa água vai ter mais força, então o processo de erosão ele vai acontecer mais rápido, o processo de sedimentação vai acontecer mais rápido. Mas isso se acontecer numa planície, esse processo vai ser mais lento, né? A gente consegue acompanhar isso pela formação do relevo. Continuando falando das dinâmicas, né? A gente pode ver a modificação do solo através das geleiras, o derretimento das geleiras por causa do aquecimento global, né? A elevação nos rios em virtude do aumento das chuvas, intensificação do processo erosivo, que a gente falou, e aplanamento do relevo, né? Que acontece no Brasil, que é consequente da contribuição de rios de planície com maior evaporação e a geração de umidade. Então, a gente vê toda a interferência das dinâmicas, né? Como o clima está ligado à hidrografia, como está ligado à geomorfologia, que são as formas do relevo, e como está ligado às camadas da Terra que a gente vive também, né? No caso, é a atmosfera. A gente vai falar um pouquinho de escoamento fluvial, né? Que é conhecimento das características fluviais é importante não somente no que diz respeito aos recursos hídricos, né? Que são as nossas fontes de água, mas também do ponto de vista da hidráulica, do controle da erosão, como também do ponto de vista sedimentológico, né, da sedimentação, e geomorfológico, que são das formas que a água deixa o planeta. E do planejamento regional também que a gente tem que ter para isso. Para analisar o trabalho de um rio, a gente deve conhecer a sua energia, né, o seu potencial hídrico, a sua força, a força que o rio tem. Então, a gente tem que trabalhar, né, buscando conhecer esse rio, buscando conhecer a sua energia, tanto na forma do potencial como na cinética. Conhecer as suas cabeceiras, a energia e o potencial transformam parcialmente em energia cinética, que modela o leito e vence a resistência ao fluxo exercida pelas forças de fricção, né, de atrito,
que tem de separar as películas de água. E ao longo do rio, as velocidades que ele se encontra, né? Que sofrem modificações decorrentes do seu relevo, se a parte for mais alta ou se for mais baixa, e também da resistência, né, que pelo leito das margens, em menor proporção, pela sua interface da água, né, que é essa força do atrito, né, que o rio faz nas rochas, que escoam com velocidades diferentes. E assim haverá maior escavamento por vale de erosão ou não, né? Se houver mais água com atrito na rocha, vai haver mais processo erosivo. Se não houver, não vai ter esse processo de erosão tão intenso, né? Então, a gente falou um pouquinho de tipo de clima, né? A gente viu que o clima tropical é o clima mais importante do Brasil, né? A gente mais se encontra, a gente se vê ele aqui nessa região central e nessa região aqui também, próximo ao clima equatorial, né? Mas a gente vive num clima tropical. Então, a gente falou um pouquinho vamos falar o principal tipo de clima, que é o clima tropical, né? Que é aqui a gente consegue observar a maior parte do território brasileiro que está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Por isso o nome desse clima tropical. Então, a maior parte do clima do Brasil é o clima tropical. A gente precisa focar e estudar o simulado, né, do clima tropical, que a gente reviu bastante, né, que é o clima mais importante do Brasil, né, que é o principal tipo de clima. Bom, então vamos falar um pouquinho da mineração brasileira, né, que é uma grande importância da economia do Brasil e é uma fonte de recurso também que a gente tem. Vamos lá, a mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, extração, beneficiamento de minérios presentes no subsolo, principalmente o minério de ferro. E essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto de diversos produtos e recursos utilizados por nós que são provenientes dessa atividade, né? Se a gente vê como nossos computadores, as linhas de cosméticos, as estradas, as estruturas metálicas e várias outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, vêm da mineração. Então, assim, a gente pode concluir que a mineração brasileira, né, é indispensável ao desenvolvimento da sociedade, mas a gente tem como atividade mineradora, é responsável por diversos problemas provocados ao meio ambiente, né? Então, esse minério, muitas vezes, ele não é tirado do meio ambiente de forma correta, o que acarreta sérios problemas para o nosso dia a dia, problemas de saúde, problemas para a natureza, contaminação dos rios, dos peixes. Então, a gente vai falar um pouco da agricultura, que, né, o minério, a gente precisa da água para plantar. Se essa água está contaminada, a gente também vai sofrer problemas. A agricultura se iniciou na região nordeste do Brasil, no século XVI, com a criação das chamadas capitanias hereditárias, e no início do cultivo da cana, né? Então, o nosso produto, nossa matéria-prima é a cana-de-açúcar, baseada na monocultura, né, de um tipo só. Mono significa um tipo só de planta, então ela é baseada na monocultura, a mão de obra escrava em grandes latifúndios, a agricultura permaneceria basicamente restrita à cana, como alguns cultivos diferentes a substâncias da população da região, porém de pouca expressividade. A agricultura brasileira conta com grande parte dos produtos para exportação, como soja, cana-de-açúcar e o café. Então, a gente pode observar que parte dos produtos que são produzidos, né, a maioria, é para exportação, né? E a gente acaba não consumindo esse produto. Então, ocorre o desmatamento, a poluição dos rios, a poluição das águas, pode causar chuva tóxica, várias outras coisas que podem acarretar no meio ambiente, como efeito estufa, para a gente produzir a agricultura, né, que é para exportação, como soja, cana-de-açúcar e o café. E a nossa base alimentar ela é feita pela agricultura familiar, né? São os pequenos produtores que plantam para a gente poder consumir os produtos, como hortaliças, né, alface, beterraba, os grãos, né, que a gente consome. Então, essa agricultura é baseada, né, basicamente na exportação de soja, café e cana-de-açúcar. Até hoje a gente encontra o nosso sistema da agricultura baseado nesses produtos. Vamos falar dos nossos sistemas agrícolas.
eles são classificações utilizadas para a produção agrícola e pecuária. Há dois sistemas, o extensivo e o intensivo, né? Para definir o sistema intensivo ou extensivo, são considerados pontos de produção de qualquer tamanho de propriedade. O sistema é revelado por resultados com a produtividade por hectare e o investimento na produção. Sendo assim, o sistema agrícola é o conjunto de técnicas empregadas para a obtenção de um produto agrícola. Então, o que a gente vê do sistema agrícola, né? Que ele é um conjunto de técnicas empregadas para a obtenção da produção agrícola, né? A importância do conjunto dessas técnicas para a produção agrícola. O sistema extensivo, ele é o que menos agride o meio ambiente, é o sistema tradicional, que são utilizadas técnicas rudimentares, que garante a recuperação do solo, né, e a produção em baixa escala, que é o sistema que a gente consome nossos alimentos. Em geral, o sistema extensivo é usado pelo modelo denominado agricultura familiar e ainda pela agricultura orgânica, né, que a gente escuta muito falar de produtos orgânicos. Então, a gente tem que lembrar que extensivo é produto orgânico, a produção é pouca, né? É extensivo, né? E no primeiro, a produção é destinada à subsistência, ou seja, só para o nosso consumo. E só o que sobra é vendido. Não há uso de agrotóxico e é vendido em baixa escala. Já o modelo de agricultura orgânica dispensa o uso de agrotóxico e privilegia alimentos saudáveis, que permitem a exploração racional do solo. Ou seja, no sistema extensivo, dá o tempo do solo se recuperar para ele poder plantar novamente, porque o solo é um recurso não renovável, né? Se ele for contaminado, não tem como a gente descontaminar o solo. E já no sistema intensivo, que é o modelo da agricultura brasileira, que é o mais praticado, eles são as técnicas modernas de previsão que englobam o preparo do solo, a formação no cultivo da colheita. A produtividade não está somente no rendimento obtido direto do solo, mas está também redirecionada para resultar na maior produção possível por metro quadrado, a chamada produtividade média por hectare. Então, eles aproveitam qualquer pedacinho de terra. Então, eles não têm essa recuperação do solo, não dá tempo. Né? No período da colheita, as perdas são equacionadas para que atinjam o mínimo, mesmo vale para o armazenamento. Então, eles pensam em todo um sistema, né, que é criado, que agride o meio ambiente por causa dos fatos como o desmatamento, a implantação de monocultura, né, de um tipo só de planta, né, de grão, ou pastos também, e o uso de agrotóxicos, né, que influencia diretamente na erosão, no empobrecimento dos solos, após vários plantios. Então, o sistema intensivo é um sistema mais agressivo, né, que a gente vê que é um sistema que agride muito o meio ambiente. Só lembrar, extensivo é a agricultura familiar, os produtos orgânicos, e o intensivo é o que agride o solo, que é voltado para a importação, né? Para a exportação, desculpa. E o que é voltado para a escoação desse produto, que é a soja, o café, o milho, como a gente vem falando. Então, a gente vai falar um pouquinho da Mata Atlântica, né? Para a gente falar um pouquinho de bioma, né? Agora, para a gente poder mudar o nosso capítulo e encerrar a nossa aula, que a Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas, que correspondem a 15% do território brasileiro. Desde 1500, a Mata Atlântica vem sofrendo com o desmatamento, as queimadas e a degradação do meio ambiente. É por isso que, atualmente, a vegetação corresponde a 8% da mata original, com árvores de médio e grande porte, construindo uma floresta densa e fechada. Então, a gente consegue ver, né, que a Mata Atlântica é o mais importante ecossistema brasileiro, ele ocupa 15% do território, então, desde 1500, ele vem sofrendo muito impacto, e a gente tem que estudar sobre a Mata Atlântica, né, seus tipos de árvores, seus tipos de rios, para poder valorizar o nosso bem que a gente tem. Bom, gente, a nossa aula se encerrou por aqui, né, uma revisão para o simulado, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, tá bem?